Santo. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos os servos dele nesse Brasil, nesse mundo. Deus abençoe também as pessoas que não são evangélicas, são de outra religião, professam outra fé. Que Deus abençoe da mesma forma. Fala o vosso amigo, Pastor Max, aqui de Belfor Roxo. Mais uma vez, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus e deixar uma breve saudação para enlevo espiritual, para que venha alimentar a tua alma, para que venha de alguma maneira te consolar e fazer aquilo que a palavra de Deus ela costuma fazer, que é abençoar o ser humano. O texto escolhido hoje se encontra em Lucas capítulo 19. Nosso irmão, pastor Júlio aí do Jardim Metrópole, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Lucas capítulo 19, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. O versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E a mensagem que Deus colocou em nosso coração nessa noite fala sobre restituição divina. O que é restituição? É o ato ou efeito de devolver aquilo que te pertencia, readquirir, reaver o que era nosso. Recuperação, reintegração, isso é restituição. Existe uma pequena diferença entre restituição e restauração. Na realidade, o fim é o mesmo: o crente ser abençoado, porque essa é a finalidade de Deus, abençoar os seus servos. Então, restituição, vamos falar sobre restituição. A palavra de Deus diz que Deus tira Israel do Egito, onde viveram 430 anos. Passam 8 semanas, era o período correto de atravessar o deserto. Eles levaram 40 anos. Entraram dentro da terra de Canaã, foram estabelecidos. Marluce, Deus abençoe, minha amada. Prazer muito grande você estar por aqui. Acredito que o pastor Alcineu também, de Santa Catarina, está aí. Deus abençoe. Quando eles entraram na terra, entraram como nação e viveram os períodos que a Bíblia fala de período dos juízes, período de conquista, período dos juízes, período de monarquia, onde foi instituído o rei Saul. E o que houve? Logo, aí, pastor Alcineu, Deus abençoe, meu irmão, um abraço para todos aí da sua igreja, da sua congregação, aí de Santa Catarina. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. E o que houve? Israel instituiu Saul como rei, que não deu certo. Davi assume, que foi o melhor e maior rei que Israel teve até hoje, e o seu filho Salomão assume em seu lugar. Só que no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, no versículo 26, diz que Salomão ele sai do propósito, do projeto de Deus. Ele casa com a filha de Faraó, ele adora os deuses de outras nações, ele tem muitas mulheres, e isso leva ao pecado. E qual é o pecado dele? O pecado foi de idolatria. Primeiro, a Bíblia diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não faça aliança, não dê suas mulheres, nem tome as mulheres dele. Não poderia haver esse casamento, era um casamento ilícito. Ele erra. O que Deus faz? Deus rasga as tribos de Israel. 10 tribos, Deus
dá para um homem chamado Jeroboão, que era servo do rei Salomão, e ele fica com uma tribo, que é a tribo de Judá. Na realidade, isso foi logo após a sua morte. O seu filho Roboão assume essas tribos, e o que ocorre? É Curitiba, pastor Cineu, eu confundo Curitiba com Santa Catarina. Deus abençoe, meu irmão, da próxima vez eu não vou errar. E o que ocorre? O filho de Salomão fica com uma tribo e meia, basicamente. E Jeroboão, ele fica com 10 tribos. Aí entra a política dentro daquilo ali tudo. As tribos, elas costumavam se reunir em Jerusalém para adoração. E as tribos desciam lá de Samaria, que fica no meio de Israel, para adorar. E Jeroboão, vendo isso, ele criou o sacerdócio errado, ele criou uma religião errada e levantou um altar errado, e isso foi o que? Idolatria. E quando ele peca, o que Deus faz? Deus traz a sua mão contra a sua vida. O seu filho adoece, e quando o seu filho adoece, ele manda a sua esposa procurar o profeta Aias para poder consultar, para saber se o menino iria morrer ou não. E o que acontece? Quando a mulher entra próxima à casa do profeta, ela se disfarça. Ela se disfarça de outra pessoa. E o que eu quero trazer para a tua vida, o profeta já era velho, estava cego, mas quando ela botou o pé na casa dele, o Espírito Santo falou com ele: olha a mulher de Jeroboão aí. Ele disse: entra a mulher de Jeroboão. Não adianta se disfarçar, Deus sabe quem é quem. E nós estamos vivendo o período em que Deus tem arrancado máscara e disfarce de muita gente. Infelizmente, tem muita gente ainda disfarçado dentro das igrejas, que as máscaras vão cair. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que o pecado de Jeroboão, o pecado de idolatria, custou o cativeiro assírio para as 10 tribos de Israel. E o pecado de Salomão, de Roboão, de toda a tribo de Judá, custou o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele foi em 3 levas. Passaram 70 anos na Babilônia, perderam seu idioma, perderam a sua identidade, e após 70 anos, Deus restitui a terra de Israel, a terra de Jerusalém, ali da Judéia, para aquela tribo. Eles são restituídos. E o que eu acho interessante é que eles foram em 3 levas e voltaram em 3 levas. E quando eles entram dentro da terra, não está tudo perfeito não. Eles têm que trabalhar para construir as casas, eles têm que trabalhar para restaurar o muro estava quebrado. E aí o que entra para mim e para a tua vida? Restauração, restituição, não é fácil. Restaurar muro quebrado não é fácil. Restaurar casamento quebrado não é fácil. Restaurar vida espiritual não é fácil. Relacionamento interpessoal não é fácil. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando você quer restaurar essa comunhão, não é fácil. E a Bíblia Sagrada relata que o povo trabalhava e existia Tobias e Sambalate, que eram homens que queriam atrapalhar a construção do muro, a construção do templo. E hoje, quando nós queremos restaurar a nossa vida, sempre se levanta Tobias e Sambalate para atrapalhar a construção da tua vida, a construção da tua vida sentimental, da tua vida física, material. Sempre vai haver alguém para se impor, para se levantar contra aquilo que Deus tem na tua vida, o propósito de ser abençoado, de ter uma família abençoada, de ser um cidadão do céu, um representante de Cristo aqui na terra. E os muros foram restaurados, mas não foi fácil. Agora para Lucas capítulo 19, restauração, restituição. Você entende que Mefibosete, filho de Saul, dentro desse contexto, quando ele foge da guerra com a sua babá, com a sua ama, ele cai e fica aleijado. Ele vai para Lodebar, uma parte da região da Galileia, e ele fica ali um certo tempo. E quando o rei Davi procura saber
Se tinha alguém da casa de Saul vivo, falaram que Mefibosete estava vivo. O que o rei Davi faz? Ele, Rejane, Deus abençoe. Rejane é mulher de Deus, está fazendo aniversário hoje, meus parabéns. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. É uma cooperadora nossa, ajudou-nos na digitação e na editação do nosso livro, que breve, em nome de Jesus, que as tuas orações estará sendo publicado. E o que acontece? Quando Davi busca Mefibosete, ele manda restituir todas as terras que eram dele. Isso é restituição. Quando Jó perde tudo e Deus, ele restaura, ele reedifica a sua vida, ele tem outros filhos. Se Deus fala para você que ele vai restituir o teu casamento, pode ser o mesmo ou pode não ser o mesmo. Mas se ele fala que vai restaurar, é o mesmo casamento, é a mesma pessoa. Por quê? Restaurar é você pegar uma parede que está com o embolso velho, limpar, tirar o embolso velho, jogar uma água e uma massa nova, porque para entrar tinta, para ficar bonitinho, primeiro tem que tirar o embolso velho. É o que Deus está fazendo aí através dessa quarentena, está arrancando muito embolso velho de muito crente, porque ele quer jogar uma massa nova. Em 1º livro de Coríntios, no capítulo 7 ou 5, o apóstolo Paulo, ele fala: sejai-vos uma nova massa, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, ele morreu por nós. Cristo, ele quer restaurar vidas espirituais, ele quer restaurar casamentos quebrados, ministérios quebrados, relacionamentos quebrados. E Jó, ele tem outros filhos. Isso aí é o que? É restituição. E vamos voltar agora para Zaqueu. Lucas capítulo 19, é interessantíssima essa passagem. Por quê? Porque Zaqueu, ele era de pequena estatura e ele queria ver Jesus. Meu irmão Chiquinho, te amo, mano. Beijo no coração, saudade de você. Muito feliz pelos teus filhos, que eu sei que são bênção na tua vida. Eu tenho muito orgulho daqueles meninos, do André e do Igor, os dois que estão aí. Deus abençoe, meu irmão, oro por ti sempre, sempre. Te amo, mano, saudade de você. Beijo na tua esposa, que eu não conheço pessoalmente, mas em breve estaremos aí, em nome de Jesus, pregando o evangelho aí também nessa região. E o que acontece? Zaqueu, ele sobe em uma árvore chamada figueira. Essa árvore, ela tem o nome de sícomoro. Também sícomoro ou figueira. Era uma árvore que não dava fruto. A sua folha era tóxica. Se pegasse na pele, causava alergia. O fruto dessa árvore também não era para se comer. Não era bom. Aí você para e pensa, não tinha nada de bom naquela árvore? Tinha sim. Às vezes nós fazemos um pré-julgamento e um prejuízo, um pré-julgamento e um preconceito das pessoas erradamente. Eu não vou com a cara desse fulano. É lógico que você não vai com a cara dele. Você tem que ir com a sua. Eu vou com a minha. Ninguém pode fazer pré-julgamento porque alguém disse, essa pessoa não presta. Você não conhece. Você, para fazer algum pré-julgamento ou ter prejuízo de uma pessoa, você tem que conhecer, não julgar por aquilo que fala. Isso é falta de... é piolho que vai pela cabeça dos outros. A palavra correta é essa. E essa árvore, ela tinha um tronco, uma madeira boa, mas ela não tinha um fruto bom. Mas naquele dia, ela deu um fruto bom. Foi um fruto digno de arrependimento. Aquela árvore, ela produziu um fruto. Zaqueu, que era um homem mal falado, mal visto por ser um fiscal, ele era tido como um ladrão pela nação israelense, porque ele tomava o dinheiro de Israel, ficava com uma parte e passava a outra para o Império Romano. Então ele era odiado. Mas ele, naquele dia, ele queria ver Jesus. Ele sobe naquela figueira brava que deu um fruto digno de arrependimento. E me vai à memória agora João Batista. Ele falou assim: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto
corta-se, lança-se no fogo. Aí ele fala para a classe religiosa daquela época: produzir pros frutos dignos de arrependimento. O fruto que nós temos que produzir, ele tem que afetar alguém, ele tem que balançar alguém, ele tem que alimentar alguém. É por isso que nós falamos: senhores pastores, antes de vocês falarem o pão nosso, quando Pai nosso que estás no céu, quando você fala de Pai Nosso, você está falando de comunidade, você está falando de agrupamento, você está falando de pessoas. Mas antes de falar o Pai Nosso, lembre-se também que o pão também é nosso, que existem pessoas hoje, nesse momento, precisando de alimento. Pessoas que estão dependendo de ajuda, de cesta básica. Então, meu querido, você que tem uma renda mensal bruta na sua igreja, doe uma cesta básica para aquele membro da tua congregação, da tua igreja que está precisando. Lembra, Pai Nosso, mas o pão também é nosso. Então, voltando para Zaqueu, que eu não perdi a mensagem, Zaqueu, ele deu um fruto digno de arrependimento. E o interessante é que na passagem, Lucas, capítulo 19, versículo 8, ele diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Sabe o que é isso aqui? É compartilhar. Isso aqui é empatia, é sofrer a dor do outro, é amar o seu próximo. E ele diz assim: e se alguém tenho desfraudado, eu restituirei quadruplicadamente. Aqui não diz que ele era ladrão. Se ele disse o Senhor: se eu tenho desfraudado alguém, restituirei quadruplicadamente. Sabe o que é isso? Isso aí é mudança de vida. Isso aqui é transformação. Isso aqui é se importar com o seu semelhante. Hoje nós estamos vivendo no mundo da correria, no mundo da internet, tudo é rápido. Nós, Luciano Babu, Deus abençoe. Luciano de Souza, Deus abençoe. Hoje nós estamos vivendo essa quarentena. Tá difícil para todo mundo, mas é o momento da união, da comunhão, é o momento de compartilhar, o momento de olhar um no rosto do outro, pedir perdão, dizer eu te amo, conhecer a tua esposa, conhecer o teu filho, porque hoje, esse momento que nós estamos vivendo, é o momento de sentir saudade daquele colega de trabalho, que às vezes eu falava mal dele, ele falava mal de mim, aquele colega da igreja. Hoje estamos separados de corpos, mas presentes pela internet. Então esse momento que nós estamos vivendo é um momento de raciocinar, pensar, fazer uma análise da vida e ver onde nós erramos, para quando nós sairmos de dentro dos nossos lares, sairmos disso pessoas melhores. Meu irmão, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe cada pessoa que participou, meu irmão, pastor Alcineu, Luciano, a irmã Rejane, cada um, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.